Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje estamos iniciando uma nova série de vídeos aí que eu já tentei fazer um trabalho semelhante há algum tempo atrás no canal. Não teve muita audiência, por isso eu não levei adiante, mas devido ao pedido de um dos usuários, eu retomei essa ideia e vou tentar novamente ver se agrada aos usuários e usuárias do canal este formato de vídeo. Qual é a ideia? Então, esses vídeos de prefixo ou frases têm a intenção de trazer uma citação direta de um autor, geralmente pessoas, obviamente, de destaque, que a teoria foi influente no pensamento da humanidade, e explicar dentro do possível o contexto na qual aquela citação ocorre e qual o significado daquela citação dentro da obra desse autor. E uma das primeiras citações não poderia começar de outra maneira senão com um dos meus autores favoritos na área da psicologia, Sigmund Freud. Então a primeira citação que nós veremos e discutiremos um pouco a respeito é uma citação que é comumente utilizada e é atribuída a ele a autoria. No princípio era ato, ou muitas vezes nós vamos encontrar essa citação como no princípio era ação. Aí depende da tradução. Bom, esta citação é do livro Totem e Tabu, do Freud. Ela está, no meu caso, que é esta edição aqui da Imago, ela está no volume 13 da Imago, na página 191, no finalzinho da página. Então, no finalzinho da página 191, vocês vão encontrar a citação. No princípio foi ato, foi o ato. Na verdade, literal como está na minha tradução está no princípio foi o ato. E o que isso quer dizer? Qual que é o significado dessa frase? Para muitos, assim, quando ouve a frase fora do seu contexto, ela não parece muito impressionante, parece uma frase quase sem muito sentido. As pessoas ficam pensando, no princípio era ato, ou no princípio foi o ato, mas era ato do quê? Princípio do quê? Não tem tanto impacto, tanto significado. Porém, as pessoas que utilizam essa frase geralmente já leram o contexto, e aí fica um pouco diferente. Então, você analisar essa frase no contexto é uma, você vê ela assim fora de contexto é outra. No contexto, essa frase ela tem muita importância pelo seguinte: é um momento em que Freud, no Totem e Tabu, para quem ainda não conhece a obra, ele trata sobre o princípio da humanidade, então como que se formaram, por exemplo, as defesas iniciais das tribos para, por exemplo, se proteger contra questões como parricídio, que seria assassinato dos pais, como que se criaram formas de defesa, por exemplo, contra relações de parentesco, então incesto, como que se estruturou essas sociedades para se defender dessas questões. E nesse momento, o Freud ele está explicando, logo já ao final da obra, que de início o ser humano, a humanidade primitiva, e aqui entenda-se primitivo não em sentido pejorativo, mas sim primitivo de primórdios, de primeiros, de início. Então os primeiros representantes humanos, as primeiras pessoas que viveram no mundo, elas não tinham uma capacidade de elaboração simbólica. Então o que acontecia? Essas pessoas, ao invés de pensarem, elas agiam. E é referente a isso que o Freud nos traz, que no princípio era a ação, era o ato. Porque as pessoas elas não tinham essa capacidade de elaborar mentalmente. Então, por exemplo, falando em uma questão agressiva, por exemplo, o indivíduo ficava com raiva do outro, tinha vontade de agredir o outro, ele não pensava isso como eu estou pensando agora, como você pensa. Ele simplesmente ia lá e agredia. Então uma coisa bem selvagem mesmo, no sentido de liberto, de sem restrições
de sem recalque, de sem ideias de freio mesmo. Então, sem essa questão de dificuldades em agir. Ao contrário. Ao contrário disso, ele na verdade usava o ato como um substituto ao pensamento, ou seja, ele não pensava, apenas agia. Com o passar do desenvolvimento psíquico, o Freud nos traz que o ser humano ele construiu o seu psiquismo de uma forma a pensar ao invés de agir. Então, quando eu falo, por exemplo, que antes do pensamento vem a ação, para a maioria fica um pouco estranho, né? Mas como assim? Antes do pensamento vem a ação. Eu sempre penso no que eu vou fazer, depois eu faço. Porque nós hoje nos constituímos como neuróticos e, portanto, nós nos desenvolvemos desse modo até mesmo para facilitar a questão do convívio social. Afinal, basta refletirmos um pouco, não seria muito fácil o convívio social de uma pessoa que ao invés de pensar, putz, isso que você falou é uma porcaria, que vontade de meter a mão na cara, o cara fosse lá e realmente batesse, agredisse o outro. Obviamente, isso não facilitaria muito o convívio social. Então, nós nos desenvolvemos de forma a o pensamento preceder a ação. E isso se tornou em um nível que o Freud nos traz, que muitas vezes o pensamento ele acaba se tornando substituto à ação. Então, ao invés de eu agir lá e bater na pessoa, agredir ela fisicamente quando me dá vontade disso, quando me desperta uma energia para isso, ao invés disso eu penso. Então eu me imagino agredindo o outro, eu fantasio isso, e essa própria fantasia, esse próprio pensamento se torna um substituto à ação, porque eu sinto prazer nesse pensamento semelhante ao prazer que eu teria se eu fosse direto ao ato. Por isso, nós conseguimos nos satisfazer simplesmente pelo pensar, sem necessariamente ir lá e agredir o outro, ou seja, qualquer uma das outras opções de sentimentos. E dentro deste contexto, então, o Freud nos traz que inicialmente a humanidade não era desse modo. Então, inicialmente, o ser humano, ele agia. Ele simplesmente agia, não pensava. O ato era um substituto do pensamento. Posteriormente, o pensamento se tornou um substituto do ato. E isso nós vemos inclusive no próprio desenvolvimento humano. Então, quando uma criança, por exemplo, ela está no início da sua infância, é muito comum que essa criança, se ela tiver raiva porque fizeram alguma coisa com ela, ou um colega, ou muitas vezes o próprio cuidador, ela abate, ela realmente não simboliza também, devido justamente a essa questão simbólica ainda não está bem desenvolvida. Então, ao invés dela falar, ó, não gostei disso, ou xingar mesmo, não, ela literalmente agride. Isso é muito comum em crianças ocorrer, principalmente em relação a colegas, por causa justamente dessa questão, que no princípio é ação, é ato. Depois que a criança se entende dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, que ela desenvolve a noção de eu superior, ou seja, de que ela está inserida dentro de um meio que espera coisas dela, a partir disso ela desenvolve com maior eficiência o simbolizar. E aí deixa de ser o princípio da ação para ser o princípio do pensamento ou da fantasia, da substituição. Muitas vezes isso já é o suficiente para estar satisfazendo. Então, sem necessariamente você ter que ir lá e agir. É isso, então, um pouco dessa frase do Freud. Se você gostar dessa ideia de projeto, desse novo formato de vídeo, clique em gostei para nos ajudar a destacar e para me dar um retorno a respeito, porque se não tiver retorno eu acabarei parando de gravar. Muitas pessoas vão falar, eu estou, por exemplo, falando isso porque meus vídeos têm que ficar famosos. Não é essa a questão, mas como o canal é para o público, obviamente, se não fosse eu não colocaria os vídeos em público, espera-se que tenha uma utilidade para vocês. Se não tiver um uso, se não tiver um interesse dos usuários, eu acabarei por não gravando mais, por entender que não é um trabalho aplicável. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.